O ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro formalizou ontem, quarta-feira, 10 de novembro, durante ato em Brasília, a filiação ao partido Podemos. O ingresso de Moro no partido se dá há pouco menos de um ano das eleições de 2022. Professor Blas Paulo, para você, o que está por trás dessa filiação de Sérgio Moro? Então, Guilherme, bom falar com você, falar com a nossa audiência. É mais uma opção muito interessante do ponto de vista do eleitor, né? Muitos falam de uma terceira via, se ouve falar em Rodrigo Pacheco, outros, né, do próprio Partido Novo e outras agremiações aí partidárias estão tentando. Mas a verdade é que, dentro daqueles que foram, vamos dizer assim, bolsonaristas ferrenhos e que desanimaram no meio do caminho, o Moro se tornou uma opção razoável. O interessante é que justamente o Sérgio Moro, ele consegue o ódio, né? Não preciso usar outra palavra, tanto daqueles que ainda caminham fortemente com o Bolsonaro, quanto aqueles que acreditam numa vitória do Lula aí no primeiro turno. Ou seja, esses dois grupos, que contêm uma quantidade de votos muito relevante, eles não encaram o Moro como opção de jeito nenhum, inclusive os próprios candidatos. O Lula, porque foi preso pelo Moro, e o Jair Bolsonaro, porque se diz traído pelo mesmo. E dito isso, o que nós podemos observar é que na política as coisas vão criando braços, né, criando tentáculos. Veja bem, o Moro, ele se filiou no Podemos, que por acaso é o partido do atual prefeito de Patos. Eles estão no mesmo partido agora. Ao mesmo tempo, percebemos que dentro do próprio Podemos, nem todos estão tão felizes assim. Da mesma forma como a ida, né, do presidente para o partido, né, que antes era alvo de crítica, também vai sendo criado ali um grande bolo. Falar de política é dizer que o Moro, nesse momento, ele colocou o tudo ou nada. Se ele realmente se candidatar, e eu acho que ele vai a presidente, às vezes citam ele, por exemplo, como senador por São Paulo, eu acho que isso não faz sentido, talvez o Paraná, mas por uma questão estratégica tentam colocá-lo em São Paulo, mas o que as pessoas esperam, aqueles que gostam, aqueles que acreditavam na Lava Jato, é ver Moro como um candidato a presidente capaz de atrair bolsonaristas que ficaram tristes aí pelo caminho e, ao mesmo tempo, usar um discurso que foi o próprio discurso que o presidente usou. Ou seja, falar contra a corrupção, falar contra a esquerda e melhorar a vida das pessoas. É um discurso simples, onde o carisma é bem provável que fale muito mais alto do que, de fato, a proposta. Professor Blas Paulo, e esse envolvimento de Sérgio Moro, desde quando juiz, depois como ministro, esse movimento midiático dele serviu como uma faca de dois gumes, tanto para as pessoas conhecerem seu trabalho, mas também por esse, digamos, ódio, como você citou, de algumas partes, tanto do lado bolsonarista, como também do lado petista. Então, o que eu acho interessante, Guilherme, é que o Sérgio Moro, ele vai polarizar dentro de uma direita que está procurando uma terceira via, ou seja, querendo ou não, incomoda muito mais aos projetos do atual presidente do que ao Lula, porque quem é do Lula já é, né? Ninguém que é Lula votaria no Sérgio Moro, mas tem sempre aquele grupo da indecisão. E se esse pessoal visualizar que um Moro bem assessorado, mais articulado, capaz de colocar verbalmente um projeto pro país, projeto simples, como eu disse antes, olha, vamos ter que prender os corruptos, eu fiz isso, ele vai dizer, olha, nós vamos fazer tal coisa, ele vai dizer isso e vai ali apontar, por exemplo, por que não permaneceu no governo do atual presidente. Ele, ao mesmo tempo, vai
ser muito atacado, mas nesses ataques também, se ele souber o tom da resposta, ele pode conquistar um eleitorado que ainda não sabe para onde vai. De forma especial, se ele conseguir atrair pessoas de uma gama social mais baixa, que se decepcionaram com o governo Bolsonaro e que não querem mais votar no PT. Lembrando que próximo aí nós ainda temos aí um Luiz da Atena, que tem um espírito lavajatista. Em nome de uma terceira via, pode ser que alguns dos atuais pré-candidatos à presidência abram mão e apoiem Moro. Alguns dizem, inclusive, Moro não é Moro, alguns dizem, inclusive, que Mourão poderia ser um apoiador de Sérgio Moro. Eu estou aqui sentado com a pipoca para ver um negócio desse acontecer, já que o Mourão foi descartado totalmente pelo Jair Bolsonaro. Então, falando sobre a filiação de Sérgio Moro ao Podemos, conversamos com o comentarista do Sistema Clube, professor Brás Paulo, para a Rádio Clube 98, o repórter Guilherme Camargos.